Vamos com questão número 1. Vamos com alguns exemplos sobre continuidade. 1. Verificar se a função f definida por f de x igual a seno de x sobre x para valores de x distintos de 0 e a nossa função vale 2 caso x seja igual a 0. A pergunta é: f é contínua em x igual a 0? Vamos analisar isso aí então. Solução. A primeira coisa que nós devemos fazer, testar, para saber se uma função é contínua ou não, é ver se ela verifica as 3 condições de continuidade. A primeira condição é ver se a nossa função é contínua nesse número aqui, em 0. Desculpa, se está definida nesse número 0. Ela está definida em 0? Olha, quando x vale 0, o valor da função pega o valor 2. Significa que quando f é avaliada em 0, a função pega o valor 2. Então, está definida assim. Beleza. Verifica a primeira condição. Vamos com a segunda condição. A segunda condição nos diz que o limite, quando x tende a 0, da função, esse limite deve existir. Esse limite existe, gente? Como calculamos esse limite? Alguma ideia? Olha, nós devemos calcular o limite quando x está muito próximo de 0. Então, eu olho aqui, muito próximo de 0. Aqui, olha. Aqui se encontram todos os valores de x distintos de 0, mas eles podem estar muito próximos. Então, a função que nós devemos utilizar é essa aqui, nesse limite. Limite, quando x tende a 0, de seno de x dividida por x. Quanto dá esse limite? Dá? Isso, é o limite fundamental. Dá 1 mesmo. Beleza, então o limite existe. Cumpre a condição número 2. Vamos analisar agora a condição número 3. Se esse limite existe, se o limite da condição 2 existe, ele vale 1, esse limite deverá ser igual ao valor da função avaliado nesse número 0 aqui. E nós já fizemos isso. Quando f é avaliado em 0, o valor da função pega o valor 2. Podem ser iguais esses valores? Não, certo? São distintos. Portanto, essa condição não é verificada. Portanto, f não é contínua em x igual a 0. Pronto. Eu vou graficar o esboço dessa função f para ver o que está acontecendo aí, porque ela não é contínua em x igual a 0. Então, para isso, eu vou graficar o plano cartesiano. E primeiro, eu vou esboçar essa função aqui, olha. F não, esboçarei apenas essa função aqui. Seno de x dividido por x. Essa função tem aproximadamente esse gráfico aqui. Se aqui é o número 1, então a função seno de x dividido por x, ela faz isso aqui. Então, olha, ela não está definida em 0, certo? Não está definida para valores de x iguais a 0. Então, o domínio dessa função são os reais menos o número 0. Não está definida em 0. Então, aqui ela tem uma bola aberta. Beleza? Tá bom? Então, esse aqui é o gráfico da função seno de x dividido por x. Agora, vamos analisar o gráfico dessa função aqui, da função f. Então, essa função f está definida em duas partes. Ela se comporta como essa função aqui, que nós já graficamos, está aqui. E, além disso, ela nos diz que quando x é igual a 0, o valor da função pega o valor 2. Então, quando x vale 0,
a função pega valor 2. Aqui tem uma bola cheia. Está pegando esse valor aqui em 0. Tá vendo? Então, a ideia da continuidade é a seguinte. Vamos supor que eu tenho plano cartesiano aqui e quero analisar um intervalo fechado 1 a 5. De 1 até 5. E quero saber se a função que eu tenho nesse intervalo, definida nesse intervalo, ela é contínua ou não. Por exemplo, eu vou esboçar esse gráfico aqui e faço isso aqui. Essa função é contínua? Vocês que acham? É contínua? Por que não? Isso mesmo. Isso mesmo. Na verdade, ela tem um salto aqui. E isso não pode acontecer com uma função que pretende ser contínua. Então, para uma função ser contínua, nesse intervalo fechado 1, 5, eu deveria fazer o seguinte na hora de esboçar ela. Eu devo pegar a caneta e devo esboçar o gráfico da função sem soltar a caneta do papel. Sem soltar a caneta do papel. Se eu fizer isso, a função que fique esboçada será contínua, olha. Tá vendo? Então, entre aspas, seria isso. Nesse intervalo, se eu esboçar uma função, o gráfico de uma função quaisquer, sem soltar a caneta do papel, ela será contínua. Tá bom? Então, o problema com essa função aqui, cima, foi o seguinte, que na hora de eu esboçar ela, eu comecei, estava mantendo a caneta no papel, mas soltei, olha, soltei e fui para cá. E comecei aqui, não, então eu soltei a caneta do papel, levantei a caneta do papel, então a função não ficou contínua. Tá bom? Distinto dessas duas aqui que são contínuas. Beleza? Você entendeu isso aí? Então, olhando nessa função que nós já mostramos, que não é contínua em x igual a 0, que manipulação nós poderíamos fazer aqui, nesse gráfico, nessa função, para que ela virasse contínua? Fala. O que poderíamos fazer aí? Isso mesmo. Substituir esse 2 por 1. Muito bom. Ou seja, o que significa? É como se eu pegasse esse pontinho que está aqui, essa bola cheia, pegasse e levasse ela até aqui, olha. Tá vendo? Peguei esse pontinho e levei para cá. Então, esse pontinho não está mais aqui, sino que está aqui agora. Agora eu já posso, olha, esboçar o gráfico da função sem levantar a caneta do papel, olha. Tá vendo? Agora sim. Então agora ela virou contínua. Fazendo essa manipulação aqui, no lugar de 2, colocar 1 aqui. Tá bom? São 2. Verificar se a função f definida por x² mais 3x mais 2 dividida por x mais 1 para valores de x menores que menos 1. A função é definida por isso aqui para valores de x menores que menos 1 é igual a 1 quando x é igual a menos 1 e se comporta como a função 3x para valores de x maiores que menos 1. A pergunta é: f é contínua em x igual a menos 1? Solução. Vocês que acham? É contínua? Sim? Não? Se nós conhecêssemos o gráfico da função, aí seria simples, certo? Olhando no gráfico já poderíamos determinar se ele é contínuo ou não. O grande problema é que na maioria de funções não sabemos, não temos o gráfico disponível. Então nós temos que fazer análise. Como nós já sabemos que não é contínuo, então eu vou complicar um pouco aí a questão.
No lugar de botar que es 3x aqui, vou colocar menos x. Tá? Então, vamos passo por passo. Primeira condição. A função está definida nesse número menos 1? Sim, está definida. Quando x vale a menos 1, o valor da função é igual a 1. Está definida. Beleza. Segunda condição. O limite da nossa função, quando x se aproxima de 1, existe? O limite da nossa função, quando x se aproxima de menos 1, desse número aqui, existe? Então, vamos analisar esse limite. Como analisamos esse limite, gente? Beleza, vamos analisar então limites laterais. Limite quando x tende a menos 1 pela direita e o limite quando x tende a menos 1 pela esquerda. Quando x se aproxima de menos 1 pela direita, por valores de x maiores que menos 1, valores de x maiores que menos 1 aqui, a nossa função deve ser menos x. E quando x se aproxima de menos 1 pela esquerda, valores de x menores que menos 1, aqui, valores de x menores que menos 1. A função a analisar será essa aqui, x² mais 3x mais 2, tudo dividido por x mais 1. Quanto dá o primeiro limite? Fala, quanto dá esse limite aqui? 1. E esse aqui? Dá quanto? Isso. Olha, porque a primeira coisa seria tentar substituir diretamente o valor de x por menos 1. Se a gente fizesse isso, ficaria menos 1 elevado ao quadrado, mais 3 multiplicado por menos 1, mais 2. E no denominador ficaria menos 1 mais 1. Isso daria 0 dividido por 0. E seria uma forma indeterminada. Então, para poder levantar essa indeterminação, nós já sabemos que se nós temos essa forma indeterminada, existe alguma maneira de levantar essa indeterminação, certo? Para isso, então, nós vamos utilizar, como alguém falou, Bhaskara. A quem aplicamos Bhaskara? A esse cara aqui ou a esse cara aqui? De cima, certo? Então, vamos encontrar as raízes desse polinômio de grau 2 que se encontra no numerador, utilizando Bhaskara. Então, eu já vou aplicar de maneira direta essa fórmula, que nós já conhecemos de cabeça e já fizemos vários exemplos e exercícios com essa fórmula. Então, a fórmula seria menos 3 mais menos 3 elevado ao quadrado menos 4 multiplicando a 1 multiplicado por 2. Isso aqui é raiz quadrada e tudo dividido por quem? Isso, seria 2 então. Beleza, vamos continuar. Então nós teríamos aqui menos 3 mais menos dentro da raiz, olha. 3 elevado ao quadrado é 9. Tem um sinal negativo. 4 multiplicado por 1 dá 4. Multiplicado por 2 dá 8. Tudo dividido por 2. Daria menos 3 mais menos 9 menos 8 dá 1. E raiz de 1 é 1. Tudo dividido por 2. De aqui nós conseguimos duas raízes. Utilizando o sinal positivo, menos 3 mais 1 dividido por 2. E utilizando o sinal negativo, menos 3 menos 1 dividido por 2. Isso aqui dá menos 1 e isso aqui dá menos 2. Beleza, então essa fórmula nos diz que esse polinômio aqui de grau 2, x² mais 3x mais 2, ele pode ser escrito como x menos a primeira raiz que nós encontramos, que é menos 1. Como aqui tem sinal negativo, aqui vira mais multiplicado por x menos a segunda raiz, que é menos 2. Então aqui será
mais 2. Então, vou copiar isso aqui e vou levar para cima, porque é a expressão que nós iremos utilizar. Beleza, então, vamos continuar. Nós teríamos então aqui limite quando x se aproxima de menos 1 pela esquerda. No numerador, no lugar de escrever x² mais 3x mais 2, irei escrever x mais 1 multiplicado por x mais 2, que é a mesma coisa. E no denominador continua x mais 1. Agora dá para enxergar que nós temos um fator x mais 1 no numerador e o mesmo fator x mais 1 no denominador. Então podemos cortar ambos fatores. E o nosso limite ficará agora limite quando x se aproxima de menos 1 pela esquerda apenas de x mais 2. Quanto desse limite? Fala, gente. Dá 1. Isso mesmo. Os limites laterais são iguais? São iguais, certo? Significa que esse limite existe. Tá bom, vou escrever aqui. O limite existe. Beleza, satisfaz a condição 2. Agora vamos ver se ele satisfaz a última condição. A última condição nos diz que o valor desse limite que foi encontrado na condição 2, que deu 1, deve ser igual ao valor da função avaliada em menos 1. Quanto é o valor da função avaliada em menos 1? Nós já calculamos, olha. Ela é igual a 1 também. Então, essa condição 3 está sendo satisfeita. Significa que a nossa função está satisfazendo simultaneamente essas três condições. Portanto, ela será contínua em x igual a menos 1. Vamos agora com a questão 3. A questão 3 pergunta o seguinte: considere a função x³ menos 1, tudo dividido por x menos 1, para valores de x distintos de 1, e 3 quando x é igual a 1. Pergunta: f é contínua em x igual a 1? O que vocês acham aí? Vamos calcular então. Primeira condição: a função está definida em 1? Está definida? Fala. É igual a 3, certo? Está definida. Ótimo. Beleza. 2. O limite, quando x se aproxima desse número que nós estamos analisando, de 1, deve existir. Esse limite existe? Fala, gente. Então, olha, esse limite, se nós tentássemos analisar limites laterais pela esquerda ou pela direita, a função seria a mesma, ela não iria mudar. Será essa aqui. Então vamos escrever ela. Limite quando x se aproxima de 1 da função x³ menos 1, tudo dividido por x menos 1. Tá bom? Se nós tentássemos calcular esse limite, substituindo o valor de x por 1, daria 1 elevado ao cubo menos 1 dividido por 1 menos 1, que seria 0 sobre 0, forma indeterminada. Como levantar essa indeterminação? Que podemos utilizar aí? Que fórmula seria essa? Tem uma fórmula, certo? Quando os números estão elevados ao cubo. Se lembra? Tá, olha, tem uma fórmula que é chamada de diferença de cubos. Não sei se vocês se lembram isso aí. Que nos diz essa diferença de cubos? Ela diz o seguinte, olha,
que se nós temos a elevado ao cubo menos b elevado ao cubo, isso pode ser escrito como a menos b multiplicado por a quadrado mais a multiplicado por b mais b elevado ao quadrado. Tá bom? Então, olhando no nosso numerador, nós temos x cubo menos 1. Escrevo aqui, x cubo menos 1. Então, nós temos x cubo menos 1, mais 1 pode ser escrito como 1 elevado ao cubo. Concordam comigo? É a mesma coisa. 1 elevado ao cubo dá 1. Certo? Então, olha, comparando agora essa expressão que nós temos aqui com essa expressão aqui, x deveria ser igual a quem? Fala aí. X deveria ser? Não, comparando, olha, comparando essas expressões. X seria o A e B seria? Não, B seria 1 positivo, certo? Isso. Tá, beleza. Agora me ajudem vocês. Como poderia ser escrita essa fórmula aqui? Para x e para 1. Quem seria aqui? Multiplicando a vezes 1, que seria x, mais 1 ao quadrado, que seria 1, certo? Beleza, ótimo. Então, olha, vou fazer o seguinte. Nós teríamos aqui o limite quando x tende a 1. No numerador, no lugar de escrever x cubo menos 1, irei escrever essa expressão aqui, que é a mesma coisa. X menos 1 multiplicando a x quadrado mais x mais 1. Tá bom? E no denominador, x menos 1. Agora observa que nós temos o fator x menos 1 no numerador e temos o mesmo fator no denominador. Podemos cortar esses fatores. Uma vez feito isso, nós temos que o limite ficou de uma maneira mais simples agora. Limite, quando x tende a 1, vai ficar x quadrado mais x mais 1. Quanto desse limite? 3. Beleza. Agora vamos analisar a condição 3. A condição 3 nos diz que o valor desse limite encontrado na condição 2, que deu 3, deve ser igual ao valor da função avaliada no ponto 1, que é igual a 3. Isso está sendo satisfeito? Sim, certo? Beleza, então, essa função satisfaz a condição 1, a condição 2 e a condição 3. Portanto, ela é contínua em x igual a 1. Pronto. É isso aí, gente.